Jonas capítulo 2, nós vamos ver esse capítulo todo aqui, vamos lê-lo. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra. Estamos diante, Senhor, da tua presença. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, tu estás. Cremos, Senhor, no teu Santo Espírito, que une a igreja em Cristo Jesus. E nós estamos unidos a ti. Cremos mesmo, Senhor, no poder da tua palavra. Que possa mesmo, Senhor, nos ensinar, nos exortar. Possa também, Senhor, nos edificar para a tua própria glória. Como nós precisamos do teu Espírito e da tua palavra. Como nós precisamos do Senhor. Precisamos do teu toque, renovando, Senhor, as nossas vidas. Precisamos do teu toque para nos fortalecer na fé. Para que tenhamos mesmo, Senhor, a fé em Cristo Jesus. Queremos mesmo, Senhor, olhar para Jesus nesse instante. Queremos mesmo, Senhor, ver, Senhor, a tua mão sobre nós nesse instante. Queremos mesmo, Senhor, e pedimos, venha sobre nós. Ser misericordioso para nós nesse instante. Ser gracioso para nós nesse instante. E que a tua boa palavra mesmo possa produzir em nosso coração. Que a tua boa palavra possa realmente, Senhor, frutificar a partir de nós, Senhor. Quebrantando os nossos corações e nos fazendo mesmo, Senhor, olhar para o Rei da Glória, para o Senhor dos Senhores, o Deus soberano de todas as coisas. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua Palavra e por isso nós estamos diante, Senhor, da Tua Palavra nesse instante, orando pela Tua manifestação através de nós e em nós. E que o Senhor possa mesmo, Senhor, que a Tua Palavra nos motivar, nos ensinar e realmente nos enviar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto eu já estava meditando nele um pouquinho antes do Fábio haver informado, né, que é para nós estar pregando. Já tive compartilhando com a Jéssica lá em casa também, numa manhã que nós levantamos e esse texto veio à mente e nós começamos a estudar ele, né? Tirar alguns pontos daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração a partir desse texto. É verdade que para muitos daqueles que estão nos ouvindo agora, o texto de Jonas é muito conhecido. Capítulo 1 de Jonas inicia o Senhor chamando Jonas, convocando Jonas para uma missão. A missão de ir até uma cidade, a cidade de Nínive, e pregar para essa cidade. Anunciar realmente a verdade santa de Jesus, a verdade santa de Deus, anunciar arrependimento para essa cidade. Mas Jonas, muito conhecido como o profeta fujão, né? Ele, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis.
fugindo totalmente da direção de Deus, fugindo totalmente daquilo que Deus havia o chamado para fazer, daquilo que o Senhor havia o chamado para anunciar, da vontade daquilo que Deus projetou para a vida de Jonas. E ele entrou nesse barco. E a palavra de Deus diz em Jonas capítulo 1 que o Senhor Deus mandou uma tempestade aonde estava Jonas. Mandou uma tempestade aonde estava o barco. E o barco foi levado em várias direções. Os marinheiros tentaram de toda forma estabilizar o barco, mas não conseguiram. Tiraram todas as cargas do barco, mas era insuficiente. Eles oraram aos seus deuses, mas também era insuficiente. Enquanto isso, estava lá Jonas, no porão do navio, dormindo. Em meio à tempestade, Jonas estava dormindo. Os marinheiros levantam Jonas, chama Jonas, sacode Jonas, que ele estava dormindo profundamente. E clama para eles, ore ao seu Deus, para que essa tempestade acalme, para que realmente a gente possa vencer esse dia ruim, vencer este mal. Mas Jonas não escuta eles, não ora. Eles continuam tentando resolver os problemas, mas não conseguem. Os marinheiros vão e jogam a sorte para ver quem que era o azarado que estava na embarcação e estava ocasionando essa tempestade. Uma superstição, é claro, deles. Mas, pela providência de Deus, caiu em Jonas. Jonas era o culpado e o azarado pela tempestade. Os marinheiros rapidamente perguntaram, quem é você? Jonas respondeu, eu sou hebreu e creio em Deus. Estou fugindo de Deus. Sem saber o que fazer, Jonas falou para eles, a única saída que vocês têm é me lançar no mar. Fizeram isso, oraram a Deus naquele instante, para que realmente a vida de Jonas não fosse requerida deles. E lançaram Jonas no mar. Assim que lançaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. E os marinheiros, diz o texto em Jonas capítulo 1, oraram a Deus, temendo a Deus. Mas Jonas foi jogado para o mar. Está no mar. Está na água. E um grande peixe veio e abocanhou Jonas. Esse é o contexto do que nós acabamos de ler. Ele está, então, aqui dentro desse capítulo 2, dentro da barriga do grande peixe. E nós vamos olhar, então, o que está acontecendo aqui dentro da barriga deste grande peixe, o que está acontecendo com Jonas. Mas antes eu gostaria de apresentar para vocês, diante desse capítulo, sete exposições daquilo que possa ser tratado nesse capítulo, 7 divisões. A primeira divisão que nós, olhando a esse capítulo, nos salta aos olhos, e nós vamos falar hoje sobre essa primeira divisão, é oração. A segunda, que o texto vai nos saltar, a partir do verso 4 do capítulo 2, vai ser conhecimento de Deus. Depois, o texto vai nos dizer, isso dentro da estrutura da oração, a respeito do conhecimento de Deus, da presença de Deus. Ele vai falar a respeito do sofrimento, a respeito da vida, a respeito da bondade de Deus e a respeito da glória para Deus. São essas 7 coisas que estão sendo retratadas aqui dentro do texto. Então amanhã você pode também estudá-lo e olhar à luz desses 7 pontos. Mas o primeiro ponto, e onde nós chegamos aqui, Jonas, dentro do mar, dentro da baleia, e o que o texto, já na sua epígrafe, quem está com a Bíblia aqui, ele vai destacar e vai chamar aqui a atenção nossa. O título desta mensagem, deste capítulo, está escrito assim, Oração de Jonas. Esse é o título do capítulo, Oração de Jonas. A palavra de Deus, então, está nos saltando os olhos a respeito da oração.
Olha que intrigante. O texto começa assim. Então Jonas. Então Jonas. O então, um advérbio, o então, uma relação com o primeiro e o segundo capítulo, fazendo uma integração com o primeiro capítulo, mas apresentando para nós uma nova circunstância. Essa conjunção adversativa está relacionando o primeiro e o segundo capítulo e está nos apresentando que irá aparecer uma nova circunstância que não estava no primeiro capítulo. Então Jonas. Jonas, como mesmo falamos há pouco, é esse que é o profeta. O Fábio vem pregando aqui sucessivamente, né, a respeito de Abraão. Abraão, pai na fé. Fábio comentou aqui que Abraão vivia numa terra distante, em meio a pagãos, e o Senhor apareceu a Abraão, chamou Abraão, e falou para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão imediatamente obedeceu ao Senhor e seguiu de acordo com as ordens do Senhor. Mas Jonas não foi isso que aconteceu. Mas Jonas também está dentro da aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. Jonas também acreditava em Deus. Jonas também estava diante de Deus. Ele era da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Ele confessava a Deus como seu Senhor. Só que ele estava fugindo da presença de Deus. Ele estava se ausentando da presença de Deus. Olha que intrigante. Fugindo, mas conhecia a Deus. Ele mesmo disse a respeito dele, a respeito do seu conhecimento em relação a Deus. Porque em Jonas 1,9 ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas ele está aqui num lugar um pouco inusitado. Ele está dentro da barriga do peixe. Está num lugar um pouco inapropriado. Está num lugar com bastante dificuldade para se manter em pé. Um lugar um tanto escuro. Um lugar onde provavelmente cheirava mal. Estava dentro da barriga do grande peixe. Um lugar desconhecido e sem saída. Mas o que é mais inusitado ainda é que ele está o quê? Orando. Está orando dentro da barriga do grande peixe. Eu fiquei pensando, às vezes nós estamos aqui na igreja, nós oramos, às vezes você vai comer a tua refeição, você ora, mas muitas vezes podemos nos perguntar: em qual lugar o Senhor está nos levando para orar? Jonas foi levado para dentro da barriga do peixe para orar. Por quê? No capítulo 1 ele não quis orar. No capítulo 1, os marinheiros desesperados chamaram ele para orar, ele não orou. Estava no meio da tempestade, ele fugiu da oração. Mas dentro da barriga do peixe, o lugar mais inapropriado, aparentemente dizendo, ele está orando. E o texto diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Não basta apenas orar. É importante nós sabermos a quem nós estamos orando. Muitas vezes nós podemos orar não ao Senhor. Mas o texto está dizendo que Jonas orou ao Senhor. E nos chama então a orar ao Senhor. Quando muitas vezes nós oramos, olhando para dentro das nossas próprias vaidades, oramos muitas vezes querendo determinar que Deus faça algo, é certo que nós estamos orando mais para nós. Quando muitas vezes nós não oramos
para Mamon, o deus da riqueza. Quanto muitas vezes não oramos para a deusa do prazer. Quanto muitas vezes não oramos, não ao Senhor, mas a outros deuses, como os marinheiros. Mas aqui, ele está diante do Senhor. Lembro que a palavra de Deus diz em Lucas 18, do 9 ao 17, que havia duas pessoas orando. O fariseu e o publicano. A palavra de Deus diz que o fariseu, ele orava de si para si, dizendo que ele não era como aquele publicano. E ele dava os seus dízimos. Ele ia à casa do Senhor. E ele era um cara justo. Então, não era justo ele ser comparado a esse publicano. Mas o publicano, ele orava pedindo a misericórdia do Senhor. Então, orar é orar ao Senhor. E para orar ao Senhor, nós oramos conforme a sua vontade. É o que diz a oração que o Senhor nos ensinou. Oramos para que a vontade de Deus seja feita. E oramos também com a sua palavra. A oração, ela é uma oração que precisa ser feita pela intercessão de Jesus. Por meio de Jesus. Toda vez que nós oramos, finalizamos em nome de Jesus, pressupõe que nós estamos orando como Jesus orou. Pressupõe que estamos orando de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou e de acordo com a sua palavra. É verdade que nós não sabemos orar. Mas a palavra nos diz, em Romanos 8, que Ele nos ensina a orar. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E Ele nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. E Ele intercede junto a Deus Pai. Então, nós temos o Espírito que nos ajuda a orar. Jonas orou ao Senhor. E a sua oração, ela foi destinada para aquele que o salvou. Parece um pouco contraditório. Mas Jonas foi lançado ao mar. É óbvio que era para ele ter morrido afogado. Mas ele orou àquele que o salvou dentro da baleia, dentro do grande peixe. Porque o Senhor mandou aquela baleia, mandou aquele grande peixe para engolir Jonas e não permitir que ele morra afogado. O Senhor o salvou e naquele instante ele viu a boa mão do Senhor salvando. Então ele ora ao Senhor Deus, porque ele já enxergou a salvação da sua vida. Porque ele já enxergou o livramento para a sua vida. Apesar dele ter fugido da presença do Senhor, o Senhor o perseguiu. O Senhor foi até ele. E mesmo diante de uma circunstância adversa, o Senhor estava com ele ali. E ele reconheceu diante da baleia que o Senhor estava com ele. E por isso ele começa a sua oração. Do verso 2 até o verso 9, a palavra de Deus, ele vai apresentar aqui para nós o conteúdo dessa oração. O que ele expressa através dessa oração. O verso 2 ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Nesse verso eu gostaria de destacar duas palavras, que é clamei ao Senhor e gritei. Clamei ao Senhor e gritei. Essas duas palavras dão a entonação daquilo que está acontecendo. Essas duas palavras diz respeito à necessidade de Jonas. Diz respeito à sua urgência daquilo que estava ali acontecendo. E da urgência que ele estava se colocando diante de Deus, na necessidade da resposta de Deus e na necessidade do livramento de Deus, porque ele estava desfalecendo, porque ele estava sucumbindo. Então essas duas palavras remetem a isso. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele também estava angustiado. Jonas não chega diante de Deus com hipocrisia. Jonas não chega diante de Deus hesitando em dizer o que estava acontecendo com ele.
Ele não chega diante de Deus guardando a ocorrência dos fatos. Mas ele chega já diante de Deus, colocando a realidade dele, colocando a sua grande agonia, colocando a sua aflição e a sua ansiedade diante de Deus. E o que é mais interessante é que Deus ouve a voz de Jonas. E você pode se perguntar, mas aonde está? Por que Deus ouviu a voz dele se ele estava fugindo? A realidade é que Deus estava naquele lugar com Jonas. Deus estava naquela circunstância com Jonas. E Jonas, naquele momento, ele orou a Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que veio à sua mente da palavra de Deus, que trouxe vida e esperança para ele. O texto diz que ele clamou ao Senhor. Alguns dos significados em relação a clamar ao Senhor, de acordo com esse contexto, é ler em voz alta. Ler em voz alta. Ou seja, alguns estudiosos dizem que ele citou os salmos. Ele estava com a palavra em sua mente, no seu coração. E foi a palavra de Deus que o fez orar a Deus, clamando por socorro. Ele leu a palavra de Deus para ele naquele instante. E ele leu a palavra de Deus também para Deus, reivindicando o Senhor para ele, para libertar e salvar ele naquele momento. E é interessante que Jonas citou alguns salmos aqui. Nós nas terça-feiras aqui estávamos comentando algumas terça-feiras, eu estava lendo alguns salmos, e tenho me impressionado que de fato os salmos ele narra várias orações, várias petições. E em todas elas você vai encontrar que Deus respondeu, que Deus ouviu, Deus atendeu. Então quando você ora, Deus ouve. Deus, ele está ouvindo a tua voz. Mas mesmo se você tem apenas choro, se tem apenas gemido inexprimível, o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai. E o Pai ouve seus gemidos inexprimíveis. Segundo 1 Tessalonicenses 2, 5, 17, nós temos um chamado diante de Deus pelas Escrituras, que é para o quê? Para orarmos sem cessar. Mas a verdade é que nós pecamos nesse aspecto. A verdade é que nós não oramos como deveríamos. A verdade é que nós não oramos sem cessar. Logo que eu casei com a Jéssica, meses depois, recém-casados, naquele ano, nós morávamos num apartamento, no último apartamento, que era um apartamento destinado ao zelador, mas o condomínio alugava, e eles estavam passando por várias reformas no prédio. Teve uma vez que eu e a Jéssica acordamos de madrugada com o barulho da chuva do nosso Deus. Ah, não sei orar. Nós temos a palavra para nos ensinar. Nós temos o Espírito de Deus sobre nós que nos leva à oração. Então, diante dessa circunstância adversa, o profeta Jonas foi levado a orar. Diante das circunstâncias que nós vivemos, diante do chamado que Deus tem para nós, nós precisamos ser levados em oração. Nós precisamos ser despertados para a oração. Nós precisamos orar ao Senhor, nosso Deus. Salmo 27, 8 diz: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O conselho de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Em todos os lugares. Jonas estava dentro da baleia, do grande peixe. Estava orando. Às vezes você está no teu trabalho. Às vezes você está no trânsito. Às vezes você está na escola. Às vezes você está na rua. Está na praia. Em todos os lugares. Orando.
em todo tempo, orando ao Senhor. Em todas as circunstâncias, orando ao Senhor. Gostaria de finalizar com um trecho retirado da canção do nosso irmão Gerson Borges. Ele tem uma canção chamada Quero Aprender a Orar. A canção diz assim: a minha alma me diz, quero orar como eu nunca quis. Quero aquela oração do passado. Quebrantado o meu peito me diz, quero orar como eu nunca fiz. Quero aprender a orar. Nós possamos aprender a orar. E nós possamos nos dedicar à oração e buscar ao Senhor em primeiro lugar. Antes de tudo, o Fábio sempre tem falado sobre esse texto. Antes de tudo, fazei orações. Antes de tudo, orações a Deus. O único Senhor, o único Deus, o Criador. A Ele, a nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, tenha misericórdia de nós, porque somos duros de coração, porque mesmo muitas vezes fugimos do Teu chamado, muitas vezes negligenciamos, Pai, a Tua vocação para nós em Cristo Jesus. Mas que realmente o Teu Espírito seja sobre nós, possa nos ensinar realmente a olhar diante de Ti, Senhor, olhar a Ti, mesmo, Senhor, em circunstâncias adversas, mesmo em meio à tempestade, possamos estar mesmo, Senhor, em oração, em busca ao Senhor. Não nos deixe mesmo, Senhor, com o coração envaidecido, mas que possamos mesmo, Senhor, nos render a Ti, render a Tua palavra, render mesmo, Senhor, ao Teu chamado. Pai, nós não conseguimos corresponder ao Teu chamado se não for o Teu Espírito em nós. Por isso nós também oramos pedindo o Teu Santo Espírito, nos avivando, o Teu Santo Espírito nos fortalecendo, nos edificando, o Teu Santo Espírito vivendo em nós. O Teu Santo Espírito, Pai, sendo derramado, Senhor, em nossas vidas. Pai, possamos realmente, Senhor, ter a boca aberta para falar a respeito do arrependimento, para proclamar, Senhor, as Tuas boas novas. Possamos mesmo, Senhor, nos alegrar em Cristo Jesus. Possamos descansar em Cristo Jesus, para a Tua própria glória. Aviva mesmo, Senhor, cada um dos nossos corações. Aviva mesmo, Senhor, a Tua igreja. E que antes de tudo, possamos, Senhor, fazer orações. Que ao nosso coração possa mesmo, Senhor, ocorrer de buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscar ao Senhor, porque o Senhor nos chama mesmo, Senhor, para a comunhão. Nós temos comunhão contigo, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do sangue derramado sobre as nossas vidas, nos pagando mesmo, Senhor, a dívida que era contra nós, rasgando o escrito de dívida que era contra nós. Ó Pai, que possamos crer mesmo e corresponder ao Teu chamado glorioso.